E aí, gente, estamos de volta para mais um vídeo, tentando convidar todas as pessoas que me assistem, também as que ainda não assistem, a uma reflexão sobre os nossos conceitos sociais, sobre nossos status quo, para que a gente busque sempre estar caminhando rumo à evolução social. O vídeo de hoje é sobre um assunto que é muito falado, principalmente no Twitter, pelos jovens que querem pagar de politizados e desconstruídos, que é o tão famoso lugar de fala. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que lugar de fala é um conceito muito amplo, muito complexo, que tem diversas definições dentro da sociologia e que não é tão simples quanto o jovem twitteiro tenta passar a ideia de que ele é. No entanto, dentre todos esses conceitos e definições, existe uma que é a que se popularizou aqui no Brasil, se popularizou também justamente entre esses jovens de Twitter, que eu tenho muitas ressalvas, mas que por outro lado eles também são importantes para a popularização de determinadas discussões, e lugar de fala é uma delas. Para a gente entender um pouco melhor, o lugar de fala ele fala muito sobre relações de poder entre oprimido e opressor e sobre como esses grupos, principalmente os grupos oprimidos, podem se posicionar, o que pertence a eles, quais discursos pertencem a eles e como eles podem ser efetivos, como eles podem ter voz dentro dessas relações de poder, justamente para que essas relações de poder mudem. Falei um pouco complicado, mas eu vou tentar simplificar aqui da forma que eu melhor conseguir, porque o objetivo desse vídeo, o objetivo desse canal é a acessibilidade, é fazer com que todos possam entender essas discussões que estão nos permeando cada vez mais por causa do Facebook, por causa do Twitter, sem academicismo, sem elitismo, sem palavras difíceis, para que a gente consiga realmente fazer com que a sociedade seja um uníssono rumo à igualdade. Bom, resumindo da maneira mais simplificada possível, o lugar de fala prevê, o lugar de fala permite que essas pessoas que estão em desfavorecimento nessas relações de poder, como por exemplo mulheres com relação a homens, negros com relação a brancos, enfim, os grupos, especificamente os grupos de minoria, o lugar de fala permite que esses grupos possam ter voz. Só que o problema tem começado a se manifestar quando a gente fala de lugar de fala, quando a gente começa a usar expressões, e aqui eu me incluo também, tá? Porque eu também uso muitas dessas expressões. Quando a gente começa com essa coisa do sai hétero, sai macho, sai branco, porque a gente acredita que essas pessoas não estão em lugar de fala para falar de machismo, de feminismo, de racismo, e aí está um perigo muito grande e que a gente precisa começar a discutir. Quando a gente começa a questionar essa coisa do lugar de fala, a gente tem duas possibilidades que têm acontecido muito. A primeira é quando pessoas fora do lugar de fala começam a querer ter o protagonismo na luta. Como assim? Há um tempo atrás surgiu um coach, por exemplo, um coach homem, que estava fazendo estava rodando o Brasil dando palestras sobre feminismo. Sim, exatamente. Aconteceu também um simpósio, aconteceu uma convenção, enfim, uma série de palestras onde vários homens estavam falando sobre feminismo. Isso é um exemplo do porquê o lugar de fala é tão importante. Porque nessa discussão sobre o feminismo, sobre igualdade de direitos, sobre direitos de mulheres, não chamaram mulheres para falar. Um outro exemplo é que recentemente eu estava vendo uma agência de publicidade que fez um textão, fez uma puta de uma campanha sobre diversidade nas suas empresas e ali não tinha nenhum negro, por exemplo. Então aí a gente começa a entender por quê e como o lugar de fala se faz importante e necessário. Só que a gente tem um probleminha aí quando a gente começa a levar essa questão toda do lugar de fala muito a sério, é que a gente precisa entender o seguinte: eu sou mulher, eu falo o tempo inteiro de feminismo e eu preciso sim, eu mulher, você mulher, a gente precisa sim ser a principal voz dentro do feminismo. Só que vamos lá, isso me custou muito para entender, para aprender e para quebrar também dentro de mim, porque eu era muito radical com relação a isso. Você tem lá um grupo de homens. Esse grupo de homens está sendo machista, tá falando merda, etc e tal, e eu tenho um homem dentro desse grupo de homens machistas que ele pensa um pouquinho diferente. Ele não está no lugar de fala para falar de feminismo. Só que e aí? Ele vai ficar calado dentro desse contexto todo só porque ele não está no lugar de fala? E é aqui que a gente precisa começar a quebrar um pouco essa coisa do cala a boca porque não é seu lugar de fala, entende? Então, por exemplo, se ele está dentro desse grupo de machistas, ele precisa sim ser a voz que vai levar elucidação para esses homens. Até porque é muito mais fácil que homens escutem outros homens do que escutem nós que somos mulheres, sabe? Nenhum homem vai apontar para o outro e vai chamar ele de feminazi. Talvez ele vá zoar realmente, vai chamar ele de feminista, os caralhos.
Só que é extremamente importante que existam homens dentro dessa luta, não para tomar lugar de fala, não para serem protagonistas, não para ensinarem para outras mulheres o que é feminismo, mas para ensinarem para outros homens o que é feminismo. É extremamente importante que a gente tenha homens dentro dessa luta, que quando o amiguinho dele for agarrar a mulher na balada, ele vá lá, bata no ombro do amiguinho dele e fale: não faz isso, está errado. Sabe? É extremamente importante que homens estejam elucidando outros homens a não serem abusivos, a não estuprarem, a respeitarem limites de outras mulheres, mesmo que eles não pertençam ao lugar de fala. Dentro da questão do racismo, não é meu lugar de fala, mas eu, como branca, é minha obrigação moral, minha obrigação social, minha obrigação ética, que quando eu estiver no grupo de outros brancos e esses outros brancos forem racistas, é meu dever, é mais do que qualquer coisa, é meu dever eu elucidar esses brancos, eu levar para esses brancos o antirracismo, que a gente fala tanto, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Só que pra gente também ser antirracista, a gente precisa ter brancos também nessa luta. Porque é como eu sempre digo, outras mulheres já sabem o que é o feminismo, quer dizer, a maioria delas, né? Mas o grande problema é que o machismo, ele é cometido por homens. O racismo, ele é cometido por brancos. Sabe? Então é extremamente necessário que homens e brancos, eles estejam fazendo parte, sim, dessa luta. É preciso que homens e brancos também estejam discutindo racismo. É preciso que eles também estejam discutindo machismo, discutindo as relações de poder. Porque não basta eu ser mulher e eu ter todos os livros do mundo, todos os conhecimentos do mundo sobre machismo, sobre feminismo, se isso tudo não servir para que os homens deixem de ser machistas. Porque são os homens que precisam deixar de ser machistas. São os brancos que precisam deixar de ser racistas. Então a gente precisa começar a tirar essa discussão sobre o lugar de fala da lacração do Twitter, tirar isso do campo do sai macho, sai hétero, sai branco e levar isso para nossa vida real. Porque são os opressores que precisam deixar de ser opressores. Lembra quando eu falei lá atrás que um dos maiores conceitos de lugar de fala dentro da sociologia é discutir as relações de poder? Então, só que pra gente discutir as relações de poder, não basta que o oprimido fale. Ele precisa falar, ele precisa ter voz, ele precisa ser a principal voz. Só que o opressor também precisa saber ouvir e ele precisa saber falar e discutir com outros opressores. Existe o opressor que ele quer oprimir, que ele escolhe ser racista, que ele escolhe ser machista, entende? Só que existe o opressor que simplesmente nasceu pertencendo a esses grupos. E esse cara que nasceu pertencendo a esses grupos, mas que muitas vezes não concorda com a opressão, por mais que ele ainda reproduza, porque faz parte da nossa natureza social, a gente está inserido numa sociedade que preza pelas maiorias. Então, quando a gente começa a quebrar, quando nós que estamos nos grupos de maioria, no meu caso como branco e hétero, quando a gente está dentro desses grupos maioritários e a gente começa a aprender sobre minorias, é preciso que a gente também esteja dentro dos grupos de maioria falando. Mesmo que a gente não nos caiba tomar o lugar de fala, não nos cabe tomar o protagonismo. Só que a gente precisa sim estar dentro dos grupos dos opressores discutindo a opressão, para que a gente deixe de ser o opressor. E isso é extremamente necessário e urgente. Repito, isso aqui é um papo que também é pra mim, porque pra mim também foi muito difícil entender essa questão do homem, da importância do homem dentro da luta feminista. Porque eu sou muito radical com relação a isso. Eu sou totalmente contra movimentos como, por exemplo, o He for She, que é o eles por elas, sou totalmente contra. Só que eu também entendo que é muito importante que existam homens falando sobre feminismo entre homens. O que eu posso fazer quando eu não estou com o meu lugar de fala? É justamente isso aqui que eu tô dizendo pra você. Se aquele lugar de fala não me pertence, eu posso recomendar que o cara que tá falando merda perto de mim, ele escute, ele leia pessoas que fazem parte do lugar de fala, mas eu também posso elucidar. Eu também posso usar o conhecimento que eu tenho para dizer pra esse cara que ele tá falando merda, entende? Eu não preciso tomar o protagonismo, aliás, eu não devo e não posso tomar o protagonismo dessas lutas. Só que eu preciso sim discutir com os opressores como eu, que nós estamos sendo opressores. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido mais uma reflexão bacana, que a gente tenha conseguido chegar aqui a alguma conclusão juntos. E não esqueçam de se inscrever e deixar seu like aqui no canal, que é muito importante para fortalecer o nosso corre. Me sigam nas redes sociais também se lhe convir. Se não quiser também não tem problema. Um beijão e até o próximo vídeo.